Olá, colega, vamos aí gravar mais um vídeo estudando o Código Civil Brasileiro. No último encontro nós comentamos o artigo 17, hoje nós vamos falar do artigo 18. Só uma observação, assista às demais aulas que irá contribuir para e com os seus estudos. Vamos lá. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Isso é a exploração comercial do nome. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Vamos ver o que fala doutrina e jurisprudência. A publicidade comercial pode vincular nome de pessoa física ou jurídica. Bem como marca, se houver expressa ou autorização do titular do direito. A exploração econômica do nome alheio não pode ser feito sem que o proveito possa reverter em favor do titular do nome ou da marca. O direito ao nome e à marca, é um atributo da personalidade e mecanismo de identificação do sujeito de direito. Por essa razão, é considerado direito fundamental. O direito do nome é considerado direito fundamental, derivado do princípio da dignidade da pessoa humana. A proteção constante da norma estende-se ao direito ao uso da marca comercial, porque o uso privado da marca revela aspectos do direito da iniciativa econômica, que também se insere na nomenclatura direitos, liberdade e garantia. A princípio, a lei admite a exploração propagandista do nome, desde que seja com autorização. Mas, preste atenção, essa autorização, vocês não podem esquecer, para que a exploração aconteça, faz-se necessário que o titular autorize expressamente. Sem essa autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Exemplo: Pelé Edson Arantes do Nascimento, Silvio Santos, Senhor Abravanel, Zezé de Camargo, Mirosmar José de Camargo. O pseudônimo adotado para atividades lícitas
goza de proteção que se dá ao nome. Todo que foi falado sobre tutela legal de nome também se aplica ao pseudônimo. É preciso uma observação. Só tem essa proteção e esse amparo o pseudônimo que é usado em atividades lícitas. A lei protege o pseudônimo, normalmente usado nas letras, nas artes e no esporte. Essa proteção é garantida pela norma, ainda que esse pseudônimo, diz a doutrina, não tenha alcançado a notoriedade. Aí vem a jurisprudência. Venda e compra com reserva de domínio, aquisição de veículo com nome falso, cancelamento do registro de negócio perante a repartição de trânsito. Negócio celebrado com nome falso. Cancelamento do registro perante a repartição de trânsito. Pseudônimo notório, utilização sem autorização, diz a jurisprudência. A utilização de pseudônimo notório sem autorização legítimo titular implica em perdas e danos. Artigo 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. A seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo 1. Em se tratando de morto ou de presente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. É um dispositivo grande, é um artigo grande o artigo 20. Por isso nós vamos detalhá-lo e comentá-lo parte por parte para que você o compreenda. Qual é essa? Diz a jurisprudência, fama, atributo da personalidade. Consiste no renome de que desfruta o sujeito no seio de um ambiente social, a partir do conceito que alguém tem na sociedade, por parte de seu comportamento pessoal e profissional, são estabelecidos critérios que compõem os caracteres de sua individualidade e fixam nortes para fazê-la reconhecida como tal nos limites de suas qualidades e deficiências, méritos e deméritos, na exata medida do que convencionou chamar de fazer e conservar o nome. Nelson Nery Júnior. Vamos lá para o artigo 20. Salvo se autorizadas, se for autorizadas, não há que se falar o que nós vamos descrever aqui nesse dispositivo. Salvo se autorizadas ou se necessárias,
para a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública ou ao interesse da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, com essas ressalvas que eu descrevi, exarei para vocês. A seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama e a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Exemplo: Pedro está sentado em uma cadeira dentro de um estádio, assistindo um jogo de futebol. E no momento em que o gol acontece e a torcida se levanta, um fotógrafo capta a imagem coletiva dos torcedores comemorando o gol de seu time. A imagem de Pedro sai no meio da foto. Tecnicamente, houve ofensa ao direito de imagem? A foto de Pedro, o fato de Pedro ser tratado junto aos outros torcedores no meio de uma torcida futebolística, seria ofensivo ao direito à imagem de Pedro? Não. Pois o Código Civil, ao se referir à tutela da palavra e da imagem, admite apenas duas hipóteses que podem consubstanciar realmente na ofensa e que, portanto, poderiam ser proibidas judicialmente. A vida privada, tal qual garantida na Constituição Federal, é conceito legal indeterminado. Isso porque é altamente vaga, dispersa e sem clareza semântica capaz de explicá-la imediatamente. Acompanhe essa jurisprudência. Dano à imagem, cumulação com dano moral. Reconhecido o direito de atriz de receber indenização por dano moral e à imagem, cumulativamente a ser paga por jornal, por publicação não autorizada, de fato extraída de ensaio fotográfico feito por outra revista. Houve dano patrimonial, exploração econômica de sua imagem. Mais uma jurisprudência. Direito à própria imagem, publicação sem autorização. É devida a indenização quando da publicação em revista de imagem própria sem a autorização. Exibição de imagem em publicação diversa avançada. Tem o condão de violar o decoro a exibição de imagem nua em publicação diversa daquela com quem se contratou, acarretando alcance também diverso quando a vontade da pessoa que teve sua imagem exposta era a de exibi-la em ensaio fotográfico publicado em revista especializada destinado a um público seleto. Estão vendo? Eu acho que essa jurisprudência é importante para vocês firmarem e entenderem como que o judiciário está julgando e interpretando o dispositivo. Mais uma. Fotografia carnavalesca. Renúncia à privacidade. Descabe direito à imagem em fotografia de acontecimento carnavalesco, pois a pessoa que dele participa renuncia à sua privacidade. Agora veja o sentido contrário. Reprodução não autorizada de fotografia
pandeirista de escola de samba. Hipótese em que pandeirista, malabarista de famosa escola de samba, teve, sem seu consentimento, 2 fotos suas reproduzidas no fascículo Nova História da Música Popular Brasileira. Aplica-se também à obra fotográfica representativa da imagem alheia, no que se refere à sua representação pública, se ela for destinada a uma direta exploração comercial. E, por analogia, aplica-se ao caso a sanção dos artigos 122 e 110 desta mesma lei, indenização devida, diz a jurisprudência. Mais uma. Imagem de artista. Falta de autorização para utilização. Indenização. A falta de autorização, presta atenção, para a reprodução de imagem de artista não pode ser excusada pelo suposto direito autoral e torna devida indenização por violação a direito de imagem. Muitos outros nós vamos encontrar. Nós não vamos adentrar demais, não. Se a divulgação da imagem ou da imagem atingir a honra, a boa-fé ou a responsabilidade do indivíduo, aí sim o infrator será penalizado. Se a divulgação se destinar a fins comerciais, também será penalizado. Exemplo: Cláudia está prostituindo na rua, oferecendo seu serviço para clientes que queiram passar a noite com ela. Nisso chega um repórter fazendo uma reportagem sobre as prostitutas daquela região e tira uma foto de Cláudia conversando com um cliente. Cláudia pode até ser prostituta, mas também é uma mãe de família. Tem contas a pagar e tem vida social para além daquela prática que ela realiza. Se de repente a foto dela sai no jornal com seu rosto, identificando quem ela é, neste caso específico, houve uma ofensa à imagem. Então, quer dizer que os jornalistas não podem fazer reportagens sobre prostituta? Não é isso. Podem, mas não custava nada colocar uma tarja preta cobrindo o rosto com aquelas quadriculadas, para resguardar a imagem da pessoa apresentada. Imagem Ronaldinho tomando cerveja na praia e o fotógrafo. E pela fotografia é fotografado. E pela fotografia era possível ver o rótulo da cerveja. Posteriormente coloca essa foto em um outdoor, associando a imagem de uma pessoa famosa ao rótulo da cerveja em questão. Houve ofensa ao direito de imagem? Sim, porque aconteceu uma situação comercial indevida. Eu associei a imagem do indivíduo a uma marca, de certa maneira, explorando comercialmente a sua imagem, o que faz com que esse tipo de divulgação também esbarre na proibição legal. Artigo 20, tem mais uma coisa para comentar. Então, observações importantes: se autorizadas, se necessárias, a administração de justiça ou manutenção da ordem pública. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável. A vida privada da pessoa natural é inviolável, diz o artigo 21. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. Bem autoexplicativo, não é? Vamos, não. A vida privada, a minha vida privada, a minha vida particular, ela é inviolável. Inviolável. Ninguém pode invadir a minha vida privada. E o juiz, a requerimento do interessado, a meu requerimento, adotará as providências necessárias, tudo, multa o que for necessárias,
para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma, se alguém estiver invadindo a minha vida privada. Deixa eu só controlar aqui a claridade. Ótimo. Toda pessoa tem direito à privacidade. Políticos, artistas, todos têm. Por isso que é importante que, se caso essa privacidade for invadida, violada, o juiz, a requerimento de quem está tendo a sua privacidade violada, adotará providências necessárias para impedir ou fazer ato contrário a esta norma. Nós vamos começar agora no artigo 22. O artigo 22, ele vai falar da curadoria dos bens do ausente. Capítulo 3 da ausência. Professor, o que é ausência? A ausência é o desaparecimento. A pessoa que desaparece é considerada ausente. Estado da pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Curadoria provisória, sucessão provisória, sucessão definitiva, morte presumida. Vamos ver o que fala o artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. O Instituto da Ausência é voltado para tratar da situação de quem desaparece de seu domicílio, de modo que não tenha mais dele notícia e que, em virtude desse desaparecimento, tem deixado seu patrimônio sem administração. Vamos lá. Desaparecendo por parte do dispositivo legal. Desaparecendo a pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Carlos desaparece do seu domicílio. Não deixa notícia nenhuma. Lá abandona sua casa e some. Primeira parte do dispositivo. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens. Não deixou ninguém. Ninguém sabe do paradeiro de Carlos. O seu patrimônio, a sua casa está lá abandonada. Está sendo até invadida por maconheiros. Continua o dispositivo. O juiz, a requerimento de qualquer interessado, o vizinho ao lado, está incomodando demais, porque está entrando muitos maconheiros dentro da casa. O vizinho ao lado poderá requerer ao juiz que seja declarada a ausência do senhor Carlos e que seja nomeado-lhe curador para administrar o seu patrimônio. Tranquilo? Muito bem. Aqui, eu tenho aqui uma jurisprudência interessante. Ausência, função, prova do óbito, inaptidão. A figura da ausência para o direito tem função de disciplinar a sucessão sobre os bens da pessoa desaparecida e importa em medida como nomeação de curador para administrar ditos bens,
a abertura de sucessão provisória e, finalmente, a conversão dessa em definitiva. Vamos para o artigo 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Vou dar exemplo para vocês entenderem. Imagine que o Carlos, daquela casa que eu falei com vocês, ele simplesmente abandonou, sumiu, desapareceu, mas deixou o Eduardo como o seu mandatário. Tudo bem. Só que o Eduardo ele não quer administrar o patrimônio de Carlos. Nesse caso, também se declarará a ausência de Carlos. Agora, imagine vocês que Eduardo queira administrar o patrimônio de Carlos, só que os poderes concedidos ao Eduardo não são suficientes para ele administrar o patrimônio de Carlos. Nesse caso, também será declarado a ausência de Carlos. É o que diz o artigo 23 do Código Civil Brasileiro. Colegas, vou pontuar para vocês. Mandatário que não queira, renúncia à representação do ausente. Poderes forem insuficientes, poderes que não conferirão a plena administração desses bens, ou não houver representante. Vamos para o artigo 24. O juiz que nomear o curador, fixar-lhes os poderes e obrigações. O juiz que nomear o curador, fixar-lhes os poderes e obrigações, conforme a necessidade, as circunstâncias. Observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e dos curadores. Aqui você vai ter que voltar lá naquelas aulas anteriores nossas, que eu falei sobre o tutor e o curador. Só relembrando, curador, maiores incapazes. Tutor, menores órfãos, menores de 18 anos. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Vamos entender parte por parte esse dispositivo legal, para depois nós falarmos do parágrafo 1º, 2º e 3º. O cônjuge ausente, sempre que não esteja separado
judicialmente. Ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Ele não pode estar separado judicialmente. Ou, de fato, se tiver por mais de 2 anos de fato, não há que se falar que o cônjuge será o curador. O cônjuge do ausente, em regra, é quem vai ser nomeado pelo juiz como curador. A regra é essa, em regra. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ele não esteja separado judicialmente. Ou, separado de fato, não seja por mais de 2 anos. Se o ausente não era casado, se ele vivia em união estável, pode o companheiro ser nomeado curador provisório. Na visão de alguns autores, isso é possível. Então, há questionamentos quanto à possibilidade ou não. Mas se o ausente não deixou nem cônjuge, nem companheiro, quem será o curador provisório dele? Nós vamos falar no parágrafo primeiro. Vamos lá. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes. Nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Se não houver nenhum impedimento do pai, da mãe, exercer, ou o filho exercer tal encargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, o mais próximo precede os mais remotos. Filhos, netos e bisnetos. Primeiro os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, para filhos, netos e bisnetos, cônjuges e representante legal, compete ao juiz escolher o curador. Munuscula. Imposição que a justiça ou mesmo a administração pública impõe a qualquer pessoa do povo para exercer uma atribuição de interesse do Estado. É importante que você saiba que a curadoria provisória é a etapa inaugural da ausência. Quem pode requerer? O Ministério Público ou qualquer interessado. O juiz declara a ausência, manda arrecadar os bens do ausente, nomeia um curador. Pode ser o cônjuge, não pode estar separado judicialmente por mais de 2 anos. Pode ser os pais, são os ascendentes, filho, neto, bisneto, descendentes. O juiz escolhe o curador na ausência dessas pessoas que nós acabamos de colocar o nome. O artigo 26 dá para a gente comentar. Diz o artigo 26: decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou de representante legal ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Inicia a curadoria provisória. 1 ano da arrecadação, regra, sucessão provisória. 3 anos se havia representante. Colegas, gostaria de voltar nesse dispositivo parte por parte para você compreender uma informação muito importante.
decorrido um ano da heredação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, não deixou o representante, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, se ele deixou o representante, é 3 anos, se não deixou, 1 ano. Poderão os interessados, ou o Ministério Público, requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Eu gostaria de deixar o artigo 27 para o próximo bloco. No próximo bloco, nós estudaremos o artigo 27 do Código Civil Brasileiro. Um grande abraço, que Deus te abençoe, estude bastante, a vitória pertence a você.